Boa noite, senhoras e senhores. Com 13 minutos de atraso, essa porcaria desse celular tocando aqui me dando susto. E só 4 negros aqui na arca. Estamos iniciando o 628º Hangout da Arca. Não vem mais esses meninos. Que? Ah, tá. Okay. Deixa pra lá. Então, galera, é o seguinte. Hoje nós estamos aí com o Glaucio Gonzalez. O engraçado que quem assistiu quem assistiu o último pôde ver que ele participou. Nós fizemos um bate-papo com o pessoal que nos assiste. Ele entrou um pouco pro meio, pro final ali, para participar com a gente. E depois do Hangout a gente ficou batendo papo e surgiu aí a ideia de fazer um Hangout para falar sobre o quê? Sobre a PEC 241 e sobre tudo que gira em torno desse assunto, enfim. Eu vou pedir para o pessoal se apresentar, fazer as formalidades aqui do Hangout, né, como vocês estão acostumados. Mas eu quero que vocês entendam, tá? A gente estava até um pouco preocupado no resultado desse Hangout, que vocês entendam que nós não estamos fazendo propaganda política para A, para B, para lá do bom, para lá do ruim, nós não estamos defendendo nada, nós queremos apenas entender os aspectos dessa PEC, dessa situação, e queremos informar, tirar dúvidas, as nossas, as de vocês. Então, vamos tentar aí absorver. O Glaucio é professor, ele tem uma visão aí interna dessa situação e está acompanhando bastante sobre esse caso, então ele vai poder ajudar bastante a gente. Mas vamos parar de falar um pouquinho, né, Rafael? Vamos começar com as apresentações. Vamos lá, Boggs. Maestro Boggs, a variável menos racionalista dessa sociedade racionalista, e eu quero saber se nessa PEC, né, se eles estão discutindo, né, se eles vão cortar o pinto dos Bolsonaro, para evitar a reprodução ali. Não, porque alguém tem que encaminhar isso. Alguém tem que. Mas já o escritor reproduz. Bane o convidado que ele tá mutando o microfone nas risadas, não pode isso. Não pode. Não, os Bolsonaro tem que fazer mais ou menos igual a Carla Tepedino falou aqui sobre o lance de mudar geneticamente o mosquito da dengue, lembra? Lembro. Desse tipo. Tem que fazer, alguém tem que fazer, realmente. Concordo. Porque Deus perdoa profilaxia social em caso de família Bolsonaro. Cara, essas piadas estão muito nazistas. Cadê vou ali fazer o bigodinho de Hitler e já volto. Muito ruim, mano, mas tudo bem. Bem, vamos lá. Próximo a se apresentar, JC. JC na área. Vamos lá para mais um Hangout, recebendo aí o grande Glaucio. E espero que seja um Hangout bastante esclarecedor aí para todo mundo. Eu, Rafael Alves, que estou sempre, ou quase sempre, aqui nos Hangouts da Arca, para atrapalhar a galera. E queria dar boa noite para o Glaucio, agradecer pela presença. Queria pedir também, Glaucio, que você se apresente, fale um pouquinho aí da sua formação, da sua vida profissional. Bom, E a gente já começa com o tema aí que eu acho que ele vai ter muito pano pra manga. Eu particularmente tenho uma postura política bastante à esquerda, digamos assim. Eu sou ultra esquerdista para os comunistas, né, na visão deles, né, que eu sou anarquista, mas eu vou tentar, de fato, pela consideração do debate mesmo, tentar colocar pelo menos os lados que estão sendo pautados nessa discussão, né. Eu sou formado em Ciências Sociais, aqui pela Fundação Santo André. Eu fiz também depois Sociologia, eu fiz uma especialização em Antropologia e eu fiz depois Educação Física, que tem absolutamente nada a ver com isso, assim, não tinha relação. E não foi só né, tipo, mas é porque eu também sou sensei de artes marciais, né, então de karatê e de judô, e isso foi por causa do decorrer da minha vida, e eu precisei em algum momento estar
estudando isso também. Mas eu tentei até querer conectar, falar sobre a questão da anatomia humana e tentar justificar isso dentro da cultura e pá, e não deu nada certo isso, o pessoal da USP achou uma porcaria e eu acabei continuando só com as duas formações mesmo. Eu dou aula no estado também, né, tenho as turmas, e eu dei aula no ensino público e privado, né, em cursinhos e tal, e fui sobrevivendo disso grande parte da minha vida, até também na área de arte também. No caso, a gente tinha eu tinha levantado essa questão da PEC, porque foi comentado, assim, no final do Hangout, quando eu estava entrando, né, eu tinha participado mais pela questão do ceticismo e esses elementos mesmo, que me atraem também, né, eu fui de uma família evangélica por muito tempo, e aí houve um momento de desconversão na minha existência aí, e aí eu estava entrando mais por esse viés, né, aí quando foi falado desse comentário da PEC, eu tava como falaram, quem falar disso, dá pra gente conversar sobre. Né? O legal foi que até você comentou... De momento de desconversão, eu já passei por isso várias vezes já. Eu nunca fui de família evangélica. Eu nunca fui de família evangélica, mas eu já converti muita menina quando eu era adolescente. Desconverti. Não. Mas de conversão, você chegou ao ponto de certificar de comunhão? Não, eu cheguei ao ponto, mas não foi esse não, foi... De ponto. Não, foi outro. Eu não captei. Mas você fala, mas tem muitas meninas evangélicas que você, no fim, não mantém nenhum dos votos evangélicos de nenhum tipo, cara. Isso daí é bem como... as filhas das famílias evangélicas, né? Não são evangélicos. Né? Mas vamos lá. Então... a gente deixou para o Hangout, quem viu, ou quem for lá ver o Hangout 127, o Glaucio até comentou e falou, isso aqui não dá para falar hoje, porque senão... No Hangout passado falou que não dá para falar porque dá muito pano para manga, e realmente é um assunto que gera muitas dúvidas e tal, então por isso que a gente resolveu fazer o Hangout hoje. A ideia era até fazer um debate, talvez a gente faça, pegue uma pessoa com uma outra visão, vamos ver se a gente consegue fazer isso para ter os dois lados da moeda, para que o povo que estiver assistindo possa formar a sua opinião da melhor forma que quiser, mas... Como não é o caso agora, como a gente está fazendo só uma entrevista, está tentando ver os aspectos gerais, vamos lá. Vamos começar do começo. A gente sempre gosta de fazer assim. PEC. O que é a PEC? O que é uma PEC? Você pode explicar para a gente? É aquelas garrafas PEC. Garrafa PEC. É o diminutivo de pecado, né? Garrafa PEC. Essa foi mais da praça, cara. Você fala pra gente um pouco sobre a tal da PEC 241, que é o motivo, é o tema do Hangout. Tá. A PEC, né, é um resumo de projeto de emenda constitucional e não uma garrafa para fazer camisetas em casos, né? O objetivo é tentar modificar o texto constitucional, no caso. Então, sempre se vai mudar a Constituição, com exceção das cláusulas pétreas, que elas, igual nos dogmas religiosos, não podem ser mudados, né? Então, as cláusulas pétreas são imutáveis. Então, com exceção delas, quando você vai mudar a Constituição, você precisa fazer um projeto, que é um projeto de emenda constitucional. E, para isso, você precisa de uma aprovação em 3 instâncias, né? No caso, uma delas já foi aprovada, para poder fazer essa mudança. Tá? Essa PEC em específico, ela é a PEC chamada, que é a PEC do teto dos gastos, né? Para alguns, para outro é praticamente a PEC da morte, da destruição, entre outras coisas que a gente já ouviu por aí. Porque a proposta seria uma tentativa de trazer recursos, manter recursos dentro da União, para reorganizar o rombo que teoricamente foi feito aí durante o governo anterior ou dos governos anteriores, né? E aí a ideia era fazer esse ajuste para criar uma receita, para criar uma economia de recursos dentro da União. O que a União é o órgão federativo central que repassa dinheiro para os estados e municípios. Aí, no caso, ele tem que passar 18% desses impostos para os estados e municípios, e a ideia é que esse valor que está sendo repassado fique estabilizado
Por enquanto é isso. As partes mais darks, assim, a gente pode até colocar que é o seguinte, bom, já posso até entrar nela, que a discussão cabe no fato de que o que está sendo cortado são setores de educação, ciência, tecnologia, saúde. Saúde e educação foi o último que foi discutido, se iria estar junto ou não. Né? Mas são segmentos que seriam as funções do Estado, em tese, que seria a função dele de agir. Só que não tem nenhuma discussão a respeito da dívida pública brasileira, que compõe grande parte dos custos, pelo menos para vários teóricos, da União, né? Então ainda vai estar se pagando os juros da dívida, não se foi feita uma auditoria no governo Dilma, isso foi vetado, né? Até chegou a passar com esse parlamento aí, passou, que votou tudo, e acabou a Dilma vetando, né? E no processo do que tem agora, o próprio Michel Temer afirma que ele só está continuando as ideias mesmo que a própria Dilma tinha iniciado com relação aos ajustes de corte, e por isso que ele não está mexendo na dívida, já que ela também mesma não tocou nessa dívida, então também não é função dele fazer o mesmo, ele vai fazer a ponte para o futuro que não lida com esse aspecto. Aproveitando que você já entrou nesse assunto aí, né? Digamos assim que em meados da década de 70 aí, o Brasil adquiriu a dívida da União e tal, e que podemos chamar até certo ponto de dívida externa, né? E a gente pode fazer alguma correlação da PEC 241 com essa dívida, ou talvez com a ausência dela? A dívida externa tem uns elementos parecidos. Eu dou dos engasgados para não ir com tudo, viu, Box? Eu fico assim, se não vou puxar para meu ponto de vista, já vou, mas eu tô respirando. Eu percebi. Respirar é bom, porque é uma situação, né? Exato. É uma situação. Muito complicada. E assim, a ideia do que eles estão querendo fazer é parecido porque na década de 70 você conseguiu dinheiro emprestado, você vai lá e investe nos fatores que você quer construir, beleza, ok, tranquilo. O problema é que nunca mais pagaram essa dívida, eles foram empurrando, o governo entrou, saiu, e essa dívida nunca foi paga, acabou a ditadura militar, aí entrou a eleição do Collor, entrou a eleição do FHC, depois veio o Lula, nunca foi paga, entendeu? E a gente está, até agora, com essa dívida empurrada, e novamente, nesse corte de gastos, isso não vai ser arranjado, né? Então, vou fazer uma pergunta retórica aqui, por favor, não sou tão burro, não me julgue. Mas o Lula pagou as dívidas externas tudo? Que é para fazer logo a distinção entre dívida externa e dívida interna, que é para o pessoal entender? Ele pagou com a dívida interna, né? Ele aumentou a dívida interna, só para comentar. Ele repassou para bancos, que inclusive hoje, que aí é a parte que eu fico muito feliz aqui em São Paulo, que são hoje ditos parceiros da educação, por exemplo, como o Itaú, o Bradesco e o mais querido, que é a Caixa Econômica Federal, né? Então hoje eles são os donos da dívida. Por aí vai. Fazer... Ou seja, assim, aquela história de que a dívida externa foi paga no período Lula é balela. É balela. É um truque muito parecido com o que o Ronald Reagan fez nos Estados Unidos na época também, que ele desregulamentou, eu adoro essa palavra, desregulamentou a economia, o banco, né? E aí o cara vendia a dívida de um para o outro. Então você fez um empréstimo num banco, o cara vendia para outro banco, e o outro banco tinha um juros diferenciado, assim, tipo... E aí você ficava devendo mais, assim, do noite pro dia. Mas enfim, a gente... mas a gente se livrou das amarras do FMI imperialista. Você tem como comentar um pouco essa questão? Isso também não é bem verdade, até porque você acaba tendo... Porque quem está pagando isso são esses mesmos bancos. Então, no fundo, você tem que ter uma arrecadação do Estado para passar para os bancos nacionais, para eles repassarem para os internacionais, né? Tem uma coisa que é importante aí, tá? Eu não estou fazendo defesa, eu não estou fazendo defesa política aqui do FMI, né? Eu quero dizer que esses acordos que o Fernando Henrique fez com o FMI tem vantagens e desvantagens. Uma coisa que o pessoal colocava muito é que o FMI
ele impunha condições para aqueles empréstimos, né, que as pessoas, principalmente o pessoal da esquerda, dizia que aquilo ali feria a soberania nacional. A questão é que, bom, o FMI é um banco, o FMI, ele empresta, aliás, é sempre bom lembrar que são FMI e o Banco Mundial são os juros mais baratos do mundo. Tá? É o dinheiro mais barato, quer dizer, os caras estão vendendo, empréstimo é vender dinheiro a juros. Enfim. E todo banco, quando vai emprestar dinheiro para qualquer instituição, tem análise de risco e tem condições que você precisa honrar para fazer aquele empréstimo, né? Quando o PT substitui os empréstimos, ele fica livre, quer dizer, ele fica livre das condições, né? E o que acontece com o risco? Aumenta internamente. Isso, mas isso também garante mais recursos para o próprio. Tem uma lógica também do próprio PT que também tem essa contradição, que eu também tenho, que era a questão do BNDES ser fortalecido, né? Que é uma coisa que. E tomado até, digamos assim. E o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Vamos dizer isso também. O BNDES é uma pica. É uma cara. Pelo Roberto Campos, que é um liberal, só para deixar ainda mais complexo. Mas a gente não tá deixando, a gente não tá ficando na mão desses bancos, não, porque os caras não estão comprando isso por acaso. Nós somos legais, vamos comprar a dívida. Claro. Sim, lógico que estamos, totalmente. O banco empresta a juros para ganhar dinheiro, sabe? E não tem nenhuma maldade nisso daí, não. Isso não é nem um juízo de valor, é um fato que é o que o banco é. O banco vive disso, pegar dinheiro de quem tem e emprestar para quem não tem com juros, para lucrar e para retornar esses juros para o investidor. Fim. Qual a vantagem que leva nessa história de gerar do FMI para levar para o banco que o juro é mais alto? Primeiro, você se livra das condições. Segundo, você aumenta o risco. Eu não sei, talvez o pessoal do PT isso seja uma vantagem, né? Bom, assim, eu penso assim, opinião, tá? Opinião aqui. Aí, né, é muito melhor você fazer uma relação corporativista super legal entre Estado e bancos, quando os bancos são nacionais. Com FMI você não tem tanta pica assim, entendeu? Não. É mais ou menos isso que eu ia falar. Tipo assim, por exemplo, vendo a coisa como leigo a nível pessoal, tá? A nível de usuário de banco, né? O que a gente vê muito aí, né? São as pessoas ficarem com dívida no banco, aí deixa rolar a porra toda, cagar o nome lá no SPC e tal, deixa tudo ir pro cu, aí depois de 2, 3 anos, né? Aí o banco entra em contato com o cara, aí fala, pô, aí vamos fazer um acordo, não sei o quê. Quanto é? Não, ainda tá muito, me liga depois. Aí o banco vai ligando e tal, vai enchendo o saco. Aí depois passa 2, 3, 5 anos, aí o banco liga para você, aí uma dívida que era 5 mil, cai para 2 mil, aí tá, você paga em 20 vezes e fica tudo certo. Será que os caras não estão pensando desse jeito? Mas isso aí não é uma dívida de 5 mil, né? Não, mas a sua colocação é boa para reforçar as razões qual eu não entendo porque a dívida não foi paga ainda, né? Se você vê o que acontece exatamente nesses microcréditos, assim, pra gente aqui dos meros mortais, exatamente, se você atrasa, muita gente posterga até pensando nisso e acaba diminuindo a dívida. Não acontece no nosso caso, está sendo paga e está se ampliando, né, os valores disso, né? Tem umas tentativas constantes de se fazer essa auditoria e ela acaba não tem sido feita, né? E eu acho que esse é um problema, que é um gargalo que abarca qualquer linha política, ideológica de pensamento e não tem uma reação. Assim, não vejo uma mobilização, pelo menos da parte da classe política que hoje está no poder, de fazer qualquer coisa, né? Sim. Isso que eu acho curioso. Curioso para dizer o mínimo.
Celto. Ok, Você, como falamos no início do Hangout, é professor de ensino médio. Ensino médio, Sociologia, História e Geografia. Como professor, como você encara os congelamentos dos recursos da educação e o que você tem visto em geral dos outros professores, como estão reagindo a essa PEC, né? Se eles estão sendo medicados, se precisou trazer o pessoal do Pinel, entendeu? Se mudaram o uniforme dos professores para camisa de força, né? Se estão usando anestesia. Eu quero saber como é que está a situação, né? A gente se preocupa, a gente louco porque assim se preocupa com a educação, então eu queria... Não, mano, assim, a gente tem estava vendo que é mais problemático, não é nem tanto a falta de recursos, a gente tem uma gestão mal feita dos recursos e acabam tendo uma alocação muito ruim. Isso muito porque a patronização vem pelos políticos que estão ali, e a gerência que gerencia o dinheiro mesmo, vem tudo do Estado, né? Então, que ela pode atrasar a longo prazo, né? Porque a gente já tem outras fontes que são ali de recolhimento do Estado mesmo. Mas o que a gente já vê a curto prazo é um processo que não está nem na PEC, está nos processos de regulamentação para entes federativos locais. Então a gente está vendo muita ONG adentrando nesse setor da educação, porque não tem condições de se gerir alguma coisa. Então, a longo prazo, eu vejo que esse orçamento, conforme ele for congelado, essas ONGs vão ampliar a sua entrada, né? Não só ONGs como empresas, né? Como o Itaú mesmo, que é um dos chamados parceiros da educação, ele até manda projetos até interessantes. Um dos projetos é até a escola de tempo integral, que no começo, muitos colegas meus que trabalham na escola de tempo integral aqui em São Paulo, eles viam um lado positivo, que era a questão da interdisciplinaridade, que rolava mesmo. Os professores, durante o período, conseguiam discutir determinada matéria e criar uma matéria intercalada, né? Um amigo meu que é professor de capoeira e de sociologia, ele conseguiu fazer, em parceria com a educação física, uma aula que tinha capoeira, história da capoeira e a própria capoeira, né? Tipo, então misturou todo esse projeto na escola de tempo integral. Mas essa mesma escola, ela garante um salário de bônus de um professor contratado, então tem pouca títulos, e ela é ligada a uma instituição privada. Essa instituição privada, no caso, tem várias delas, né? Mas no caso onde ele estava dando aula, eles começaram como uma escola para ser um projeto inicial, e agora, para conseguir mais dinheiro do Estado, eles começam a inserir essa escola de tempo integral em todo lugar, entendeu? Como se fosse setor industrial. Então eles estão produzindo para poder inserir essa escola em vários tipos, mesmo sem conseguir acompanhar o ritmo de educação, de projeção de cada comunidade, e a escola de tempo integral ainda está muito centrada nos núcleos. E aí eu vejo que os recursos que vão deixar de serem colocados pelo Estado, aos poucos vão sendo tomados por essas instituições. Que até um determinado momento, ok, beleza. O problema é que eu vejo que elas estão agindo comitantemente, uma coisa está ajudando a outra, é bem corporativa a mesma questão. É determinada ONG que vai, determinada empresa, ou determinada parceria que está adentrando, uma delas o próprio Itaú, que é uma dos grupos que tem acesso aos recursos, né, da dívida, por exemplo. Olha, eu sei que a questão da reforma educacional é um assunto delicado e não é o assunto desse hangout, né? Mas em muitos aspectos eu fico, é muito complicado porque tem muitas ideias boas ali, só que fica parecendo aquela arapuca, né? Porque uma coisa que me incomoda muito no ensino, muita gente vai reclamar que porque estão querendo formar a mão de obra. Olha, eu acho que é muito bom que se ensine profissão no ensino médio, sabe? E que eu acho que é uma coisa civilizada, entendeu? Isso não quer dizer que você vai deixar de dar aula de história, de geografia, de filosofia, aulas que formam bons cidadãos,
né, que é uma defasagem que eu vejo, por exemplo, em relação aos Estados Unidos. Né? O americano ele sai do high school apto para ter uma profissão. Né? Ele não sabe porra nenhuma de geografia nem do próprio país. Mas ele tem. E, porra, cara, uma escola, por exemplo, uma escola técnica de saúde, né, de enfermagem, de odontologia, de radiologia, o Rafael pode falar sobre isso. 2 anos você se forma. Né? Se você está no ensino médio, inclusive, você pode reduzir a carga horária, né, colocando parte do ensino na mão dos professores de geografia, de biologia, de física, de matemática. Cara, tem condição de um aluno que está no ensino médio. E outra coisa, muito dos alunos que optaram por ensino técnico, por fazer Cefet, né, ou por fazer o ensino médio técnico, eles entram na universidade. Não é incompatível. Né? Eu vi muitos bons universitários da área de ciências e tecnologias que vinham do Cefet, dentro de universidades. Então, é complicado o Estado, ao mesmo tempo, querer fazer uma reforma desse tamanho, né, que em tese é muito bem-vinda, aqui vamos fazer de conta que é tudo bonitinho lá, não, mas a gente tem que reduzir. Como? Cara, isso é loucura! Eu mesmo sou técnico em química, né? Eu trabalhei bastante tempo na área, assim, até antes de fazer o curso. Então, mas... Técnico em química. Hã? Doeu fazer o curso técnico em química? Não doeu. Eu realmente... Eu acho que é um pouco isso que você disse, porque tem a necessidade realmente das pessoas estarem trabalhando, né? E se mantendo e ter condições para isso, né? Porque realmente existe mesmo uma retirada das matérias como sociologia, filosofia, e retirada, quando eu digo, é sistemática mesmo. Durante muito tempo até ela foi proibida, né? E eu vejo também uma questão que eu acho curiosa nas escolas de tempo integral, eles tentam tirar sociologia, filosofia, e aí que eu acho mais louco, até biologia, né? É o processo que eles estão querendo montar, e isso eu acho que já fica meio... por causa de questões de debates problemáticos da vida, né? Então é muito louco isso. Então, e aí essa correlação que eu acho perigosa. A respeito, por exemplo, do curso técnico que o Bob estava falando, eu sou técnico em eletrônica, vejo que dentro do próprio curso técnico, muitas das vezes você tem matéria que não é pertinente ao que você pretende fazer da tua vida profissional, entendeu? Que dirá do ensino médio, mas realmente é isso que você está falando, que é preocupante, às vezes, determinadas matérias que são fundamentais para uma coisa ou outra. Eu, por exemplo, os técnicos, já adiantando assim, que eu acho muito importante um curso técnico antes de uma faculdade, até para o cara ter uma experiência prática na área, por exemplo, a começar a cursar algo na área de engenharia, e o fato de eu ter o curso técnico me ajudou muito, entendeu? Na então, você está me ouvindo direito agora? Sim, estamos ouvindo. Foi mal, o microfone tinha zoado, pode continuar, João, desculpa. E sem a barca. É muito louco isso, porque o cara passa por engenharia elétrica sem nunca ter encarado um ferro de solda na vida. Exato. Sim. Cara, você vai ver a prova. A gente está enrolando nesse tema, né? A gente tem que voltar para a PEC, mas você vai ver a prova específica de música, cara. Aquilo é uma tortura. Para você passar num vestibular de música, principalmente vestibular concorrente, tipo violão, piano, mano, você tem que ter começado a estudar 6, 8 anos de idade. Eu já vi. Sabe, você com 15 anos de idade.
tem sacanagem. 15 anos. Cara, 15 anos de idade, saca? O pai vai lá, coloca ele na escola e tal. Aí ele chega, eu quero fazer vestibular pra música, piano. Se fudeu, você não vai passar, cara. Você não vai passar. Sim. Saca? Você tem que ter. Aqui em Brasília, inclusive, tem uma escola técnica que é do caralho, que é a Escola de Música de Brasília, entendeu? Que às vezes forma músicos melhores do que muitas universidades no nível técnico, saca? Mas Bode, sabe uma coisa importante em relação às escolas técnicas, que vocês falaram, mas não foram bem específicos? É que além do período ser menor, o João até citou que tem algumas matérias que não são fundamentais, mas o curso técnico ele te coloca mais rápido no mercado. Ele normalmente é mais direcionado para aquilo que você efetivamente precisa fazer. Né? Então, você consegue entrar no mercado e depois você consegue se profissionalizar ou se especializar dentro daquele mercado na área que você quer. Pra caralho, cara. Cara, melhor coisa do mundo. Tu chega com 15, 16 anos, você escolheu fazer um técnico de eletrônica junto com o seu curso médio, meu irmão, você pode fazer estágio. Olha só que foda. Sim. Caralho. Cara, eu particularmente, complementando o que eu tava começando a falar, quando eu fiz o meu curso técnico em eletrônica, a última coisa que eu queria fazer na minha vida era consertar a televisão. Eu falei, não, eu não quero consertar a televisão. Tá? E dentro do curso técnico tinha uma matéria específica de televisão. Entendeu? E eu era assim... Uma TV quebrada aqui já ia dar para você arrumar a TV. Não, cara, assim, sem querer desmerecer a profissão de ninguém, entendeu? Mas a televisão hoje em dia é um negócio tão barato, cara, que você compra, principalmente na época que eu fiz meu curso, que era televisão de tubo de imagem ainda, cara. Como é que você vai ganhar a vida consertando ver, que esse negócio entendeu? É complicado. A minha ex-namorada, o computador dela era sempre foda. Foda, tipo, placa-mãe foda, placa de vídeo foda. Era tudo ela que reconstituía, né? Tudo ela que durava um ano, depois pipocava, mas foda-se, ela trocava por outro. Cara, assim, eu era muito bom nas outras matérias no curso, os professores, eu e um amigo lá, a gente sempre sobressaía na turma, e de repente quando eu me vi com aquela matéria de televisão, né, eu cheguei, professor, falei, cara, eu não quero consertar televisão, eu não quero trabalhar com isso. Eu não quero estudar isso aí, eu não quero saber nada de TV, entendeu? E o cara falou, não, JC, fica de boa aí, que eu sei que você é um cara aplicado na matéria e tal, mas nem sempre você tem esse tipo de compreensão, entendeu? Pô, eu fico um pouco mais, mas não, eu fico imaginando isso num curso técnico. Imagina, pô, no ensino médio, que a criança às vezes tem que aprender alguma coisa que não vai trazer nada para a vida dela. Mas, em contrapartida, nem sempre a criança sabe exatamente o que ela vai precisar saber no futuro profissional dela, né? Então, tem que ter sempre o bom senso para saber exatamente o que é realmente pertinente ali para todo mundo e o que não vai agregar em nada, né? Então, isso a gente tem pouca... Eu acho, assim, pelo que eu vejo na escola, pelo menos no setor do Estado, a gente tem pouca possibilidade de construção dos currículos. Eu acho que é um pouco isso, assim. Até que as aulas é bastante amplo, mas as formas como são colocadas, os padrões, assim, muito determinado pela delegacia de ensino, a forma como tem o SARESP também, que é a avaliação do ensino médio, é uma coisa que beira o surrealismo, e aí os professores recebem para estar lá, para avaliar, para dizer que está bem o ensino médio, e tudo isso parece uma grande farsa para você mostrar que está tendo um bom rendimento, e esse bom rendimento, ao meu ver, é para atrair investimento privado de forma falseada, né? Olha, pode continuar, desculpa, pode continuar. Aí nessa hora eu vejo problemática de conseguir alcançar isso que vocês estão apontando, de eu conseguir avaliar o que eu preciso saber para aquele indivíduo, para que ele use isso para a vida
e onde que aquilo vai ser profissional para ele, onde que ele vai construir. Eu vejo que tem uma forma, é por causa desse negócio que vem de cima, por esse corporativismo muito constante, especialmente no Estado, e a forma que o que eles estão temendo, e eu temo também, de tornar tecnicista num ponto, no caso aqui em São Paulo, por exemplo, tem as ETECs, né? A ETEC, ela é uma parceria público-privada. Só que ela é público-privada com quem? Para que segmento? E aí a gente... e tem a escola normal, digamos assim, a escola do ensino médio, as salas estão sendo fechadas, os prédios estão sendo dados de presente para as ETECs. E aí você faz o que com esses estudantes? Joga para a escola vizinha a 3 bairros, entendeu? Aí como é que eu consigo chegar numa sala, que às vezes chega a ter 45 alunos, e explicar essas variações de raciocínio? Essa é a dificuldade que se tem. Essa ideia da escola até parecia ter uma ideia legal para fazer isso que vocês estão falando. Poxa, eu não quero consertar TV, não vou usar isso na vida, não é minha função, não quero... E aí daria para fazer por esse caminho. Só que como ele está sendo feito de forma em nível industrial, para agradar, para conseguir mais recursos do Estado, eu vejo que isso fica problemático, a gente não consegue criar uma educação de qualidade. E aí tem um projeto que, ao meu ver, que é essa parte que me preocupa, que eu tenho o meu lado e minha posição, que é a doação desse serviço público, dessas escolas, de presente para os amigos do governador aqui no nosso caso, e está expandindo agora para o Brasil todo. Isso é o que eu acho mais preocupante. A gente não consegue ter um ensino médio, quando você corta o ensino médio, os recursos do ensino médio, aos poucos, como estão propondo, ou quando você pega as escolas prontas e dá de presente, eu acho difícil que a gente consiga ter um avanço na educação. E não se corta os bônus dos professores que estão... Não se corta a direção, por exemplo, distinguir os cargos de diretor e a gente pegar que o conselho de escola gerisse as escolas, entendeu? Eu acho isso, não se corta lá em cima, entendeu? Não se corta a pica dos Bolsonaro, como disse o Boggs, entendeu? Não corta essa galera, entendeu? Corta aqui, entendeu? Eu vou fazer 2 perguntas ideológicas. Você é contra a terceirização? No sentido Olha, geral, da forma, coisa. eu acho que da forma como está, sim, eu sou. Da forma como está, eu sou. Não, porque... não, da forma como está. Por exemplo, eu tenho um museu, tá? E eu não tenho condições de contratar. Então eu vou no mercado, contrato a empresa de segurança que tem um preço barato e vai me fazer um serviço bom, melhor do que formar. Ok. Sim. Agora eu vou fazer outra pergunta. É viável terceirizar a educação? Olha, viável. Eu não sei se seria por exemplo, eu vou gastar menos dinheiro, sabe, colocando. Eu vou dar esse exemplo porque eu adoro essa escola. Eu vou gastar menos dinheiro colocando aluno do objetivo do que cuidando da escola pública. Eu deveria fazer isso? Não. Gastando menos com o objetivo do que... porque a escola pública, meu ver, as pessoas têm menos condição. Aquela escola que é aquela fabriquinha de fazer as pessoas passarem no vestibular e foda-se. Então, não tem que gastar, tem que gastar mais com as pessoas da escola pública, que não tem condição de passar nesse vestibular, não tem como entrar no objetivo, ficar 10 anos no objetivo para passar em medicina em primeiro lugar, tem que gastar. Então, é isso que eu acho tenebroso, porque estão usando o dinheiro mesmo para ir para esses grupos, né, de interesse, e a gente tá vendo isso, né, então, não sei, eu acho triste. E não precisa, o objetivo não precisa de ajuda, né. Eu queria até citar aí uma do que vocês estão falando, do que tá rolando agora, a gente vai voltar pro assunto da PEC, tá, daqui a pouco a gente vai pro YouTube falar, tem muito comentário, tem muita piada, o I Can Hear agora é The Fiddle. Cada dia ele rir alguma coisa, mas tudo bem. Não, a gente tem que fazer um hangout com ele, inclusive. A gente convida o I Can Hear The Needles ou o I Can Hear The Nipples. É um convidado de vários facetas. The Nipples eu não conheço, The Needles eu conheço, The Fiddle eu não conhecia. Todo I Can Hear que você vê é o mesmo. Ah, tá. Mas tem uns comentários bem legais, tem umas perguntas ali, tem uma coisa bacana, a gente vai daqui a pouco para lá. É que essa questão da educação eu acho que pegou no calcanhar de Aquiles de todo mundo aqui. O que acontece? A minha visão, tá? Eu não sou professor, mas eu já tive, quando eu fiz faculdade,
eu tive dentro da escola da família e eu tinha um contato muito grande com professores, com diretores e com alunos da rede pública. E eu fui aluno na escola aqui do lado de casa, durante minha vida escolar toda de escola pública. E assim, quando começou a escola pública, primeiro não tinha escola particular, tinha só escola pública, isso não era top. Criou-se a escola particular para suprir um aluno que não estivesse conseguindo acompanhar o ritmo da escola particular. As coisas foram mudando, a escola particular foi melhorando o nível de ensino, e aí foi criando esse abismo social que a gente tem hoje. Legal. O que é meu ponto de vista, pelo que a gente está falando aqui, é que a educação, talvez não por culpa do professor, não por culpa do diretor, mas por culpa de quem está lá em cima, ela tá sendo, aos pouquinhos, cada vez mais, um pouco mais por ano, meio que jogada de lado. A gente não está conseguindo mais nem formar caixa de banco, aliás, caixa de mercado com essa educação continuada, que me parece que agora não vai ter mais esse negócio. Não sei, depois você me corrige se eu estiver errado. Mas... Eu não vi ainda ninguém dizer isso, mas tomara que seja verdade. Eu ainda não estou sabendo, não. Tomara que esse negócio vale, mas esse negócio é uma bosta. Eu acredito, das perguntas que o Bog fez aí, que eu sei que foram perguntas meio para apimentar a mesma conversa, mas é bom isso, que assim, talvez não necessariamente uma escola técnica, ou assim, talvez o incentivo da área privada aí fosse bom. Por quê? Porque assim, você fala assim, poxa vida, mas os caras vão estar pensando no objetivo deles? Claro. Eles vão estar pensando no benefício deles? Claro. Mas se você pensa, por exemplo, será um Senai. O cara que faz Senai já tem as empresinhas ali que pega o cara que não nem terminou o curso. Se uma fábrica de automóveis vai lá e investe em curso técnico de engenharia na escola X, se uma empresa que mexe com agropecuária vai e incentiva ali e custeia ali o estudo daqueles alunos para a área de agropecuária, enfim, faz coisas direcionadas para que as pessoas tenham as opções, eu não vejo problema, cara, porque eu acho que vai melhorar muito o ensino, porque hoje, do jeito que está, a gente tá só aumentando a diferença de uma escola particular, que o cara paga R$5.000 para a criança estudar artes, línguas, sei lá, mais um monte de coisa e ter uma bagagem muito grande. E é o nosso filho que está na escola pública mal ir lá e ainda zoar o professor ainda porque ele não pode mais reprovar sem vergonha porque tem presença. Mas eu acho que, assim, o que eu tenho de impressão é que tem uma gestão com o objetivo de quebrar isso. Não pode parecer ultra visão disso, não é nem questão de cartilhinha de esquerda isso aí não, mas é a impressão que eu tenho. Eu entendo o que você está dizendo e acho que seria até salutar, e mais do que isso, eu acho que teria que ter outras formas de ensino, né, que pudessem abrir. A gente tem uma coisa muito formatada, a academia até ela vai piorando a situação num nível que vai afunilando que até ninguém sabe mais nada, né? Você faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, o cara vai estudar um detalhe tão microcosmo que ele já não consegue mais fazer uma discussão com outros campos, né? Então eu acho que tem vários problemas na questão da forma como a educação é passada e para onde ela está direcionada e o que ela está querendo ser feita. E um dos pontos que eu vejo é que a educação pública, ela é sucateada intencionalmente, ela é gerida para isso. Não é nem questão só do recurso. Quando a gente vê que as coisas são direcionadas por um diretor que é fantoche dos governos estaduais, e você não tem como direcionar o ensino de outra forma, não sei como ele disser, né? Fica muito difícil. A escola do tempo integral, que parecia tão interessante em vários pontos, que ela tem uma rigidez tão grande, e é tudo tão assim, disciplinador com relação aos professores, que é muito difícil de você ter um processo de avanço. O que eu acho que passa de baixo pra cima, né? Esse negócio de rigidez tão grande, tão disciplinador, ficou estranho isso. Eu vou dar uns exemplos. Por exemplo, um professor que atrasa na escola, atrasa no campo, na escola, se ele atrasar 5 minutos, ele perde 2 horas de aula. Ele perde 2 horários de aula se ele atrasar em uma. Então, tipo, entre outras questões, assim, as questões das multas são pesadas, que me lembra, sei lá, as fábricas do século XIX. É um negócio que
várias coisas interessantes, só que aí fica essa coisa de tornar as pessoas uma engrenagem nessa ferramenta, muito mais do que outras que conseguiram um tipo de organização para se proteger. Entendeu? Essa que é a contradição que eu vejo. Mas o projeto tem coisas legais. Só que como ele está querendo ser tão acelerado, a gente tem equipamentos muito bons, inclusive nessas escolas de tempo integral, que não chega a ter capacitação para os professores saber como usar, mas estão lá. Então qual que é o interesse de eu mandar um monte de tecnologia? E aí você não tem quem sabe... Sim. Desde de material de audiovisual, de questão de tecnologia de ciência... É difícil isso, por causa dessa aceleração tão grande. Só que se eu consigo ter se eu souber o que os alunos querem, que é bem o que vocês estão falando, eu não quero arrumar a televisão, ou eu tô louco para arrumar a televisão, entendeu? Essas diferenças a gente não consegue ter pela forma como ao meu ver, sucateado intencionalmente, porque eu falo, não tá funcionando porcaria nenhuma, vamos transformar tudo do jeito que eu tô falando aqui, que meu colega, meu amigo que veio ontem está com um projeto super legal de Todos pela Educação, né, que eu não ia nem citar o nome, mas agora já falei, que aí você coloca aqui e põe a ONG, aí reduz o valor e dá uma ajeitada, eu só pago, repasso para ele e ele vai cuidar de tudo aqui. Esses professores estão chegando tarde, 5 minutos de atrás, já perdeu 3 aulas, aí ele quebra o pessoal concursado, coloca um grupo dele, e isso eu estou vendo acontecer gradativamente há algum tempo. Né, ao ponto que a gente pediu melhores salas de aula, melhores condições, a gente não conseguiu nada por uma orquestra. Então, enfim, isso me preocupa junto com essa questão da PEC, porque eu acho que uma coisa está atrelada à outra a longo prazo, né? Então, você não tem uma condição nesses segmentos e você poderia conseguir esse recurso dessa porcaria desse dinheiro que vai para pagar os banqueiros e deixando as pessoas gerir. Eu acho que isso é mais importante. Quando a gente participou das ocupações do final do ano passado lá, a escola em poucas semanas estava melhor do que na época que os caras estavam há anos. Né? Então não é questão de dinheiro, gente. Sabe, tem coisa que é óbvia, eu não sei. Enfim, eu acho isso. Olha, você acha que... Eu vou falar uma coisa para você. Em muitos aspectos da gestão pública, inclusive... Da gestão de escolas e empresas. Eu sou muito liberal, né? Liberal no sentido que o Estado tem que gastar menos, fazer o melhor serviço possível e o que não é do problema dela deixar para o mercado fazer. Agora, por exemplo, o pessoal chamava muito o Fernando Henrique de neoliberal naquela época, o ministro Paulo Renato disse que ia privatizar as universidades todas e tal, né? O berço do neoliberalismo, se eu não me engano, é a Inglaterra, né? Do neoliberalismo? Do neoliberalismo. É Inglaterra, assim, né? Que é aquele conservadorismo você fala vai ver as escolas públicas da Inglaterra. Tá 13 alunos por sala, escola pública de qualidade para todo mundo. Eu não sei, cara. Eu tenho essa visão, né, que qualquer nação que quer crescer tem que ter, no mínimo, educação. Tiranias sabem disso. Sabe? Tiranias. Ditadores sabem que se não educar o seu povo, pelo menos para trabalhar para o Estado, o seu povo é inútil. Sim. Né? Sim. E isso é uma coisa que me revolta. Sabe? Um Estado que não cuida da educação é um Estado inútil. Eu acho que é porque essa é uma submissão a interesses, como você falou, imperialistas. Eu acho que é um pouco isso, ou muito, para tornar mesmo. Porque eu não vejo explicação desse descaso, a não ser interesse econômico para os recursos irem para outro canto, porque aí nessas passagens de recursos, repassar dinheiro para o setor público de forma corporativa, como eles estão propondo, porque uma coisa é o que você está dizendo com relação a uma coisa liberal, que eu até falando isso um pouco antes, né, em off. Até que pro Rafael, que você tem, se você vai falar de forma liberal, eu estava até brincando com a questão do passe livre. Falei, poxa, beleza, então você está falando que se eu estou pondo no momento, que tem uma correlação com essa questão de recurso público, né? Não é nem de gestão pública, mas recursos públicos. Você está falando que o passe poderia, se você aumentasse para o livre mercado de várias linhas de transporte e a questão tem que ser uma proposta transparente e liberal, então por que a mesma empresa ganha licitação todo ano? Isso não é um aspecto liberal, isso é um aspecto corporativista. Mas os liberais não vão protestar contra isso. Ele vai falar, não aumenta não, deixa o povo lá. É isso que me indigna, entendeu? Mesmo que você tenha uma ideologia que ela faz sentido naquele aspecto, eu não vejo o pessoal se debater sobre isso. O caso na educação do Estado
Estado de São Paulo, por exemplo, é completamente corporativa. A questão dessas ONGs, desses grupos, eles são os mesmos, não tem uma discussão ampla de licitação, não tem, por quem que está fazendo isso daqui? Não, tá indo, apareceu uma ONG aqui, tem um parceiro ali, eles estão chegando, poxa, como o Itaú é legal, eu mando lá, ele me traz livros para criança, por que isso está acontecendo? Ah, porque ele é bacana, né? Então, discutir o porquê. Né? Que bom que você fez isso, mas onde que isso é bom, o que isso me dá de vantagens, debater mesmo, isso eu não vejo, né? Eu acho que é isso que é válido. Né? Eu, por exemplo, me inscrevi lá uns 2 anos atrás, não recebi livro nenhum até hoje. Não? Olha, eu tenho alunos que recebem, por isso que eu tô falando, então sai da tela, professor. Eu não recebi. Não sei porquê. Claro, tá? Então eu posso falar que eles mandam, sim. Pelo menos os meus. Eu não tenho nada contra parceria público-privada para fazer, para substituir. Então, mas eu não estou nem criticando essa parceria, Bob. Só que parceria público-privada é diferente de corporativismo, né? Sim, é isso que eu estou apontando, por exemplo. Esses aspectos não estão sendo uma mera parceria, exatamente. São aspectos que você presencia algumas ilegalidades e coisas que os grupos deveriam estar interessados, que é o que eu falei para o Rafael. Tem várias linhas ideológicas que não concordam, ninguém concordaria com vários desses aspectos. E eu não vejo todos esses grupos cobrando. Uma piada que eu vi várias vezes da Groselha, que é capaz até do Glaucio já ter visto, né? A diferença entre direita e esquerda. Né? A esquerda, ela gosta de Estado, ela gosta de Estado grande, então ela rouba dentro das instituições públicas, das verbas e tal. Já a esquerda, ela é muito melhor, ela acredita no mercado, ela acredita no livre mercado, então o que ela faz? Ela rouba, ela cria empresas privadas laranja para roubar dentro das empresas. É uma concorrência. No final das contas, todo mundo rouba todo mundo e tá tudo certo. Né? Assim, uma coisa que eu acho que deixa muito clara essa questão que a gente estava falando agora há pouco aí do imperialismo e tal, de um projeto para não se ter uma educação de qualidade, principalmente no ensino fundamental e tal, é quando você vê que a maioria das escolas públicas de ensino médio e ensino fundamental são de péssima qualidade e as universidades públicas são as melhores, digamos, né? Porque acontece justamente isso. Eu estudei em escola pública praticamente a minha vida inteira, eu vi o nível da escola pública como era, entendeu? E quando eu fui para a universidade, eu fui para a universidade particular e só o que eu vi na universidade particular era pobre, ferrado, trabalhador, que pagava a sua faculdade lá com muita dificuldade. Eu acho isso loucura. Entendeu? E na faculdade pública você vê lá o riquinho. Entendeu? Aí você pensa assim, qual a explicação para isso, né? Eu sou... um paradoxo, na verdade, né? Eu sou da teoria da conspiração e tal, tô vendo coisa onde não existe. Mas, gente, é uma coisa óbvia isso, né? Quer dizer, a escola particular do ensino médio fundamental forma um cidadão assim com digamos assim, com mais oportunidades de conhecimento e tal, e esse cara, quando ele vai entrar para a universidade, ele tem muito mais chances de entrar para uma universidade pública do que quem estudou na universidade pública, na escola pública desde o início. Aí, sim, obviamente, vai ter aquelas pessoas que vão falar, mas o fulaninho, meu amigo, ele estudou escola pública a vida inteira e passou em primeiro lugar para o UERJ e tal. Porra, mas são exceções, cara. Estudou a vida exceções, né? Entendeu? Teve um negro que chegou ao posto de não sei o quê. Porra, mas é exceção. Entendeu? Mas teve uma transex que é não sei o quê, não sei o que. Mas é exceção. Entendeu? Não adianta. O pessoal tem muita mania de tratar a exceção como regra. Isso é uma coisa que. Exato. Mas não, é porque todo pobre não gosta de ir para a universidade? É porque todo negro não gosta de ir? Não. É porque não tem oportunidade igual para todo mundo. E não adianta dizer que tem, porque não tem. Entendeu? Pode querer tapar o sol com a peneira, mas não dá.
E uma coisa também que eu não sei se vocês já se atentaram, é que essas escolas de ensino superior particulares que o João estava se referindo, hoje em dia tem um custo muito baixo, mas também o nível do ensino... Eu pedi autorização para fazer uma piada racista, vocês deixam? Não, Olá. mas faz. Tô tomando como exemplo o problema da segurança na USP e na UNB, tá? Eu não entendo por que não tem negro na universidade. Não tem nem PM lá para bater neles, porra. Cadê? Na USP. Ai. Cara, eu já contei a história mais de uma vez. Teve um caso de um professor, né? Que ele foi assaltado. Aí, quando o bandido se afastou um pouco, ele saiu correndo: pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão. A polícia chegou e abordou o professor. Adivinha por quê? Por quê? É o cara que teve que dar aula pro policial? Não é esse, não. Essa é outra história. Porque ele era negro e o bandido era branco. Sim. Sim. Cara, essa piada que tu fez é no estilo da criança, daquela rainha portuguesa, se não me engano, que... Não, acho que era francesa, eu não lembro o nome. A história do brioche, né? Que o povo tava reclamando, tipo que tava isso, com fome. Aí ela falou assim, mas história... por que eles estão com fome? Eles querem pão, por que não comem brioches? Né? Mais ou menos nesse estilo. Não, mas a história do professor que foi abordado pela polícia no lugar do bandido não é piada, não. Aconteceu. Não, é. Sim, é triste. Eu lembro o show de stand-up do Chris Rock, não. A série inteira, né? Vai nesse viés, né? No questão do preconceito. Mas isso né? Coisa fatídica. Só uma questão, Bogs, aquela da piada, tem grupos aí que se dizem tão liberais aí, mas também, é por isso que eu acho que não são, eles dizem que um é da esquerda, outro diz que é da direita, mas tem uma essência assim que se confunde, porque onde eles podem pegar, tanto do Estado quanto do mercado, eles pegam. Por exemplo, eu vejo a revista Veja, por exemplo, que está em um monte de repartição pública. Dinheiro público, não, eu sei, não preciso comentar o conteúdo, mas só para constar que ela leva dinheiro do Estado, pô, uma bolada. Que porra de liberalismo é esse, cara? Aqui no Brasil, os liberais, eles ficam com esse papinho furado de livre mercado, né? Mas é engraçado, os direitos civis, o humanismo, o secularismo, todas as coisas fundamentais que o liberalismo trouxe pra gente e fundamenta a nossa civilização até hoje, eles chamam de comunismo. É muito por aí. É porque o liberalismo vai gerar o comunismo, né? Porque é muito racionalista, então para eles já é perigoso os conservadores brasileiros. Mas é verdade, não tem uma direita libertária, digamos, no Brasil. É esse que é a problemática hoje. Não dá para você ter um diálogo, eu acho, assim, isso é perigoso. Você não tem... E outra, quando eles querem intervenção no Estado, é Estado ultrapolicial, né? Enfim, sim, isso eu acho... No mundo inteiro, as questões LGBTs e questões raciais, elas são defendidas, inclusive, por grupos e partidos liberais. Os liberais aqui acham que o movimento LGBT quer destruir a família. Pessoal, deixa eu interromper um pouco o nosso hangout agora, para a gente fazer uma coisa da nossa praxe aqui, que é o YouTube. Vamos lá, João. Só para falar um oi para esse povo que está comentando pra caramba aqui. Opa. E para a gente baixar um pouco os ânimos também. Aí daqui a pouco a gente volta. Com certeza. Eu queria, em primeiro lugar, aí, mandar um abraço aí para quem estiver ouvindo a gente pela Rádio Del. Tá? Apesar dele não estar participando aqui hoje no Hangout, ele chegou a entrar. Ele entrou, saiu. Mas a galera ouve lá, né? Queria mandar um beijão aí para Nádia, que não está participando aqui hoje, mas já deixou alguns comentários aqui pra gente. E um abraço aí pro Natan, que ele tomou a iniciativa aí de criar uma live no perfil dele do Facebook, só com os prints dos comentários aqui para poder facilitar e ficar registrado aí para quem quiser ver depois os comentários. Tá lá no perfil dele do Facebook. Ô, Natan, você foi o cara agora, hein, mano? Natan Ribeiro. Beleza? Eu coloquei o link aqui nos comentários. Quem quiser ver lá pode acessar.
a live dele lá. E vamos lá pro YouTube. Um abração aí pro Wanderson Gabardo, que tá aí com a gente há séculos, sempre acompanhando a gente. O I Can Hear the Fiddle, I Can Hear the Needle, I Can Hear the Fiddle, I Can Hear de qualquer coisa aí, também tá sempre aí com a gente. Stephen Tavares, Thiago Oliveira, The Game Live, Subtosco 333, eu acho que ele é meio besta, né? O Fábio Yuto Yabushi, perguntando aqui, política? Um pouquinho. Nando Moura, será que é ele mesmo? Não acredito. Deveria ser, mas não. YHTRHRR, um abração aí, cara. Salve, parça. Gostei muito daquele vídeo que ele fez lá com a gente. Mó barato. Ri muito. Quem mais aqui? Fábio Novak. Evandro Vogel. Alan Rui. Cara, uma coisa que eu percebi é que eu não sei o que acontece, que no chat o pessoal se libera solta, mais para comentar, né? Se solta. O pessoal comenta sem limite. Quando não tinha chat, tinha poucos comentários, né? Mas tudo bem, vamos lá. Que bom. Cachorro Raivoso, Jeff Bernardo, Fernando Lima, Ciência e Astronomia tá aqui também. Pessoal de Ciência e Astronomia. Queria até mandar um abraço aí pro Christian, ele esteve aqui no Rio de Janeiro essa semana, esteve aqui em casa, a gente gravou um videozinho rápido aqui, uma entrevista, uma pequena entrevista aqui, que tá no canal da Arca também, para quem quiser assistir. Um abração aí, Christian, quando quiser pode aparecer aí novamente. Marcos Cobaio, Gabriel Freitas, Mauro Vidal, Everton Luiz Paiva dos Santos, Alexandre Murphy, Léo, deixa eu ver quem mais aqui, o Pedro. Peppa Pig é o molho opressor. Os comentários são os melhores, cara. Eu fico com uma pena que esses comentários somem todos depois que acaba o Hangout. Mas agora não vão sumir mais. Né? Eu costumava, depois que acabava o Hangout, eu dava uma olhada lá nos comentários todos, respondia e tal. E agora não estou mais podendo fazer isso. Quem mais? Tem o Mauro Vidal também, né? Antônio José, Mauro Vidal já falei. Geraldo Araújo, boa noite, Glaucio, Gonzalez e Arcanos. Net é uma porcaria, veja amanhã. Valeu, Geraldo. Um abraço aí pro Geraldo e pra toda a galera da Comafs. Deixa eu contar uma historinha rapidinha pra ele, eu vou tentar ser breve, porque foi muito engraçado. Aconteceu comigo ontem, né? Eu mudei o meu celular pra TIM. Quando eu conversei lá com o vendedor, eu disse, olha, não se sinta enciumado, eu era um feliz cliente da Claro, a Claro sempre teve um serviço muito bom aqui em Brasília, eu sou cliente da Claro desde que era Mericel, né, muito bom. Aí a NET foi lá, comprou a Claro e a Claro virou NET. Aí eu mudei pra TIM. Tomara que a Oi não compre a TIM, porque aí eu me suicido. Eu tenho um relacionamento assim parecido com o seu, com a Vivo, sabe? Eu tenho um Mojeriza Vivo, uma coisa horrível. Eu tive problemas gigantescos com a Vivo. A Vivo é tão filho da puta que ela faz o serviço de merda, aí ela fica anunciando na rádio aqui de Brasília Vivo, Vivo Fibra, não sei o que. Não tem nem Vivo Fibra aqui em Brasília, vai tomar no cu. Tá vendo? Por isso que é bom morar em São Paulo, a gente não tem problema, esses problemas. A gente não tem que escolher entre uma operadora e outra. Todas elas são uma bosta, entendeu? Então, olha, fizeram até um trava-língua com a Vivo essa semana que eu morri de rir. São 3 palavras. Vivo, lixo
E pano, você fala rápido para ver como é que fica. Você consegue falar? Duvido que consiga falar isso aí. Eu não vou tentar porque eu sou meio disléxico. Eu queria aproveitar aqui para anunciar aí para a galera que dia 22 de outubro agora vai ter a terceira Comafor, tá? A confraternização mensal de ateus e agnósticos lá de Fortaleza, organizada pela nossa amiga Nádia Fidanza. O evento está lá na nossa página do Facebook. Quem quiser acessar lá e confirmar a presença, será bem-vindo lá em Fortaleza, Ceará. E em breve acredito que deve ter mais uma Comafes aí, lá de Feira de Santana. Só ficar ligadinho lá na página também que... Fica ligadinho na página também, que em breve vai ter mais uma Comasp. Só estamos definindo a data e o local. Aí, cara, isso aí eu só acredito vendo. Tá? Eu acho que Jesus volta antes. Bom, mas continuando aqui. Vai lá. Fala aí, Rafael. Não, vai lá, eu ia continuar. Um abraço aí para Thelma Larma, Quetzalcoatl, a MMK, A teu ver, Caleb Trocadilho. Um abraço aí, Caleb. Forte, grande Caleb. Forte abraço aí. Canedolândia. E mais. Agora entrou com o Mike Here The Needles. Marvin Soares. Cara, por incrível que pareça, na época tem um fake aqui do Glaucio Gonzalez. Ele tá participando no Hangout e tá escrevendo no YouTube. Não, sou eu respondi. Eu sei, tô brincando. E o besta responde. E é mais ou menos isso aí, cara. Júnior Heavy. O Júnior falou que tá sempre acompanhando a gente. Um abraço aí, Júnior. E é isso aí. Aproveitando, antes de dar meia-noite, a gente... eu aproveitei a deixa aí de chamar um professor hoje, no Dia dos Professores, então sinta-se parabenizado e abraçado por nós aí, Glaucio, em nome de todos os professores aí do nosso Brasil. Parabéns pelo seu dia. Pô, agradecido e ainda também, até, né, tanta professora agora isso tá... Eu raramente trabalhei na vida, né? Porque eu só dei aula, então é muito grande. A gente acabou cometendo essa gafe, né? De receber um professor aqui no Dia dos Professores e a gente não começar o Hangout dando os parabéns a ele e toda a classe. Né? Mas eu acho que ele fez de propósito, até eu esqueci. Eu só lembrei assim muito por cima ontem, assim, até quando eu tava na sala, mas eu nem. E hoje ainda é o Hangout que vai ter tempo quase recorde, porque da hora que bater meia-noite a gente já muda para 1 hora, o Hangout começou das 10h40. Acaba o horário de verão. Começa o horário de verão hoje, né? Vai dobrar. Esse Hangout vai ser... o Pedro fez o seu trava-língua aqui, João. Ele fez, não. Eu estava respondendo para a Thelma também, que o comentário, só para eu falar rapidinho, que ela falou sobre as crianças que iam para a sala de aula, né, quando ela estudou até a 8ª série no estado, iam só para comer a merenda, né. E quando eu estava na faculdade, no período da faculdade mesmo, a gente dava aula para crianças da 7ª série para alfabetizá-las, porque elas tinham chegado até a 7ª série sem saber ler. Estava fazendo para que elas pudessem, por causa da progressão continuada. Assim, a gente falou, cara, é legal, porque de fato os comentários no YouTube estão girando muito em torno disso. O pessoal está acompanhando aí o nosso ritmo dos assuntos, né? E de fato o pessoal está falando, eu ia para a escola, teve um comentário aqui, eu ia para a escola, tirava nota boa, mas não aprendi nada de útil. Eu tirava boas notas, mas, sabe, não estudava direito, não gostava de estudar. O nível do ensino era uma bosta. O pessoal tá comentando bastante isso aqui, porque é a nossa realidade, cara. Infelizmente, exato. E esse abismo social aqui a gente não tem. Eu particularmente não vejo muito norte. Se tiver uma reforma e ela for feita da forma correta,
vamos, que nem o Box falou, vamos supor que seja feita num cenário bonitinho, que seja tudo certo. Talvez a gente comece a ter um norte para daqui frente. Não, cara, e por exemplo, essa questão de doutrinação que o pessoal fala aí, esquerdista, tal, nas escolas, cara. Cara, eu tive na faculdade uma professora de administração que ela começava a dar aula e qualquer coisa que remetesse à política e tal, ela começava a falar mal do Lula e a aula inteira era de falar mal do Lula. Acabava a aula ali naquele momento, entendeu? Eu tive uns problemas aí de Cara, e o pior de tudo é que eu tava fazendo uma faculdade de exatas, que era tecnologia da informação, análise de sistemas. Pô, eu tava ali querendo fazer cálculo, programação e tal. Tinha uma porra de uma matéria de administração que eu achava já um saco. E a mulher ia pra lá só pra ficar falando merda a aula inteira, cara. Entendeu? Não porque tava falando mal do Lula, eu tô cagando e andando se ela tava falando mal do Lula de quem fosse. Mas não era isso que ela tinha que fazer ali. Nem falar mal de Lula, nem de FHC, nem de ninguém. Ela tinha que dar aula. Entendeu? E a mulher só sabe. E uma faculdade pública, tá? Uma faculdade pública. Entendeu? E a mulher só sabia ficar falando mal do Lula a aula inteira, cara. Cara, isso aí Isso aí em alguns cursos de exatas, você tem uma aula ou outra, enfim, que talvez não pareça ser muito pertinente, mas existem alguns motivos e tal. Mas a professora citar as preferências políticas dela, ou os traumas, os sabores dela dentro da sala de aula para influenciar aquele grupo ali que tá absorvendo tudo que ela tem para passar, isso é muita sacanagem, né, gente? Vamos entrar no acordo, né? Você faz isso? Você faz isso, Glaucio? Eu não tenho como fazer lá de uma área que não fala sobre coisa nenhuma, né? Eu tento criar muitas das questões de discussão, né? Tenho uma visão particular muito sobre a ideia da liberdade humana, assim, ao extremo, né? E até mais, assim, e eu tento gerar debate, só que a gente tem um problema que é criar também o conteúdo sobre os assuntos, né? Então eu acho que o método que a escola traz, ela pode gerar esse tipo de poder autoritário, assim, que faz com que eu possa me usar dessas ferramentas. Aí eu tenho uma posição política, foda-se, agora eu vou lá doutrinar e vou fazer a questão. Eu tento jogar vários pontos de vista. Eu tenho um ponto de vista meu, até porque em muitos momentos, quando ele é descoberto a perseguição, é muito fácil, né? Até porque eu sou muito pragmático com relação à organização das escolas, né? Tento ver, para criar grupos assim de estudo e grêmios e tal. Isso dá problema pra caramba. E assim, eu não vou dizer que agora é que tá, a gente não tem neutralidade, né, eu acho. Eu não sei, eu não vejo. Eu acho que no campo científico se tenta ter essa neutralidade, mas ela tem uma perspectiva que tem objetivo também. Então eu não sei se existe uma neutralidade política total, tem, né? Não tem neutralidade. Não tem, né, cara? Não tem neutralidade política. A ciência, ela tem, inclusive, né? Muita gente reclamava, chamava o pessoal da antropologia que falava isso, até começou a aparecer os artigos científicos provando. Mas a ciência, ela sofre dos problemas que a sociedade que a gente tem, né? Que você tem uma estrutura de classes que privilegia, né, a autoridade científica e às vezes pesquisas interessantes, né, elas não recebem dinheiro porque não estão na universidade da moda, né? Sim. Né? Artigos importantes são descobertos anos depois porque foi feito lá na África, foi feito aqui no Brasil e não em Oxford, não em, né? E por aí não, sim. Agora, pelo menos a comunidade científica, ela tem, né, ela é um espaço aberto onde ela assume esse problema, ela discute formas de corrigir, né, que é um assunto que existe hoje, existia na década de 50 e sempre vai existir, porque nós somos humanos, né, a academia que a gente tem que parece que é
uma camarila global onde todos os cientistas usam uma toga, isso não existe, são várias academias, sabe? Universidades em países diferentes têm sistemas de cátedra diferentes, né? A ciência Você fez sociais também, né? Uhum. Também, né? E eu gostei muito da parte de sociologia e antropologia da ciência, né? Que traz essa... Eu tinha muito uma visão de que a sociologia ela tinha que ser um pouco mais... ela tinha que buscar a ciência mesmo quando não fosse possível, mesmo quando muitas das questões sociológicas ficam no campo da filosofia, né? Então eu tinha essa paixão. Cara, eu tive um pouquinho dos dois lados, que eu fiz engenharia, não terminei nenhuma, tá? Só comecei. Comecei engenharia, comecei análise de sistemas por 2 vezes e fiz pedagogia também. Que beleza. Cara, vamos fechar o ciclo das PEC aqui? Vamos dar um fechamento nesse assunto. Depois a gente continua com o bate-papo, enfim. Mas a gente já comentou que a PEC está em votação e parece que passou uma primeira instância. Passou na primeira. Cara, você já se declarou anarquista, você é professor, você é CC, então você tem aí um mínimo de conhecimento aí para responder essa pergunta. Existe a chance de uma revolta da população caso essa PEC seja aprovada? Olha, tem pessoas que já estão articulando atos já, aliás, segunda-feira, né, contra a PEC, contra o fechamento desses recursos, especialmente na área de saúde e educação, né, que é o problema maior. Mas eu vejo que há muito fato de ter revoltas, porque eu mesmo, não hoje nem tanto, né, mas eu brinco muito que eu sou tipo igual o pessoal dos hobbits, né, da família dos bolseiros, eu tenho um monte de bolsa que eu acabo me sustentando em várias áreas, né, área de esporte, de cultura, de arte, eu sempre pegava umas bolsas assim, de editais, eu concorria ao edital e pegava, mas eu passava por edital, tinha colegas lá que avisavam, a gente via que tinha colegas, né, que é o caso, por exemplo, do Zé Celso lá da Funarte, que eu falo mesmo, porque já chegou a brigar muito, do Teatro Oficina aqui em São Paulo, o cara recebe dinheiro diretamente, e aí essas pessoas, elas dependem disso porque isso não tem um custo no mercado, né? Vamos usar bem aquela lógica bem liberal, mesmo não tem uma oferta e demanda, e as pessoas não têm condições básicas para competir com o artista da Globo que está lá com o espetáculo no Teatro da Brigadeira, não dá, cara, tem como, né? Então, assim, tipo, as pessoas precisam dessa bolsa para começarem a produzir o espetáculo, e tem toda uma prestação de contas, esse pessoal vai ser cortado de imediato, o pessoal do esporte mesmo, né, do pessoal do esporte mesmo acaba dependendo de bolsas também, acabam criando outras estruturas para poder realocar as pessoas, e eu acho que essas pessoas obviamente vão se revoltar com relação a isso, eu acho coerente, eu mesmo estou bem preocupado com isso. E na segunda-feira já vai ter ações, eu acho que as ações vão se intensificar, até mais se a educação for sucateada, a saúde chegar a ser sucateada gradativamente. Eu acho que isso não vai ser de imediato, porque vai levar um tempo ainda, né? Tem que tramitar, vai levar uns 6 meses ainda para isso ser aprovado, mas as pessoas já estão meio preocupadas, sim. Eu acho que vai ter... Cara, assim, tem interesse político, né? Já para... Por incrível que pareça, eu sou muito cético, sabe? Eu acho que a população brasileira, assim, é muito acomodada, muito nessa questão de revolta, né? Cara, sinceramente, manifestação pacífica aqui no Brasil, eu acho que não serve mais pra porra nenhuma, porque... Eu nunca achei. Eu tô muito desacreditado. Fazer manifestação no domingo na Paulista é sacanagem, né? Porque os políticos brasileiros, cara, eles chegaram num ponto de cretinice, de cara de pau, eles estão cagando e andando para manifestação política, literalmente. E as manifestações acabam virando massa de manobra, né? Sim. Assim, A gente se eleger, inclusive, né?
Glaucio, há quantos anos eu tô. Tem 2 anos, né? Que a minha piada recorrente, a micareta da CBF é a micareta da mortandela. Uhum. Pra que serve essas porra? Explica pra mim, né? No final, Para eleger, para colocar partidos alocados e eles ganharem eleições. É isso, para realocar. Cara, eu comecei a acreditar em manifestação e tal, em revolta da população em 2013, naqueles protestos que aconteceram no Brasil inteiro. Naquela época teve. Quando eu vi aquilo assim, eu vou dizer para você que eu me emocionei, cara. No dia que teve uma manifestação aqui no Rio de Janeiro, da Presidente Vargas, que foi mais de 1 milhão de pessoas, eu digo isso porque eu tava lá, cara, e eu vi que tinha gente pra caramba, muita gente mesmo. Queimaram um carro lá do lado da Assembleia Legislativa. Cara, o bagulho assim tava uma coisa fora do normal. Eu falei, cara, agora eu tô começando a acreditar. Surfou, né? Um monte de gente surfou nisso daí, né? Bom, já termina aqui. Eu fui numa manifestação foda, saí de lá emocionado e tal. Puta, caralho, agora vai. Deu 3 dias que teve aquela maluquice lá que o pessoal saiu quebrando buriti, não sei por que motivo. Ó, só para interromper vocês aí, o pessoal que tá assistindo o Hangout, acertem seus relógios, já é 1h04, tá? Não é... A mágica aconteceu. Para 1 hora do tempo. Mas depois que acabaram aqueles protestos, cara, eu falei, não voltou, acabou. Então, por exemplo, hoje nós estamos falando de um assunto que está muito em evidência. Eu particularmente, a Arca não gosta de mexer muito com circo, né, com assuntos do momento. Às vezes acontece, às vezes se fazem necessários, e às vezes são oportunos. Tá? Nós não somos jornal, nós não somos jornalistas, a gente não depende de view, de like, de nada disso. A gente faz porque gosta, porque acha que está acrescentando alguma coisa para as pessoas que nos assistem. Por incrível que pareça, o PT não paga a gente para fazer. Puxa vida, Nem PS. Tá atrasado o pagamento. Tá. Mas a gente foge um pouco dessa questão do circo, né? E isso é muito... O brasileiro tem muito esse problema, cara, porque quem fala do impeachment hoje? A gente falou, acho que agora, mas quem fala de verdade do impeachment? Quem fala do estupro coletivo hoje, sabe? Que foi, não sei o quê. E agora estão falando da PEC que vai ter uma mobilização, que nem a gente está falando agora, perguntei e tal. E o JC falou, em 2013 eu fiquei emocionado, porque não sei o quê. Daqui a pouco é capaz o brasileiro esquecer e tá tudo bem. Eu também sou meio que não JC nesse aspecto. Eu acho que daqui a pouco o pessoal vai dar... Eu fiz até um último vídeo sobre o impeachment e desisti de upar porque tava muito deprimido. Se vocês querem saber o resumo do vídeo, é muito simbólico. O que você acha? Você acha que foi golpe ou que foi legítimo? Eu achei um cirquinho. Fim. Achei um circo. Achei uma palhaçada. Eu ouvi muito do Temer falar que ele está continuando os projetos, né? Até falei isso um pouco antes, até uma das alegações dele é essa, né, a dívida pública. Dilma vetou, ele fala, vetou, eu estou continuando com a ponte para o futuro, não estou fazendo nada diferente do que aquele governo, quer dizer, que ele não estava junto, né, ele brotou, assim, teve um impeachment, ele veio lá da Transilvânia, veio para cá, não estava lá, que a outra, Rapaz, pra mim é o mesmo governo. A diferença é que saiu o PT. O PT fingia que se preocupava com o social. Agora o governo Temer não precisa se preocupar mais. Preocupar, eu também acho isso. Tem essa sensação mesmo. E aí, dessa forma, ele pode, se quiser, não vai se reeleger mesmo, não tá preocupado com isso, vai tacar o terror. Depois, ainda se bobear, o PT volta com o herói ainda. Tá vendo? Tá caro. Ou ele reelege ou ele elege algum cacique do PMDB, né? Ou do poder manter, cara. Não, o Temer conseguiu irritar o Fernando Henrique, eu tô feliz com isso. Até o Fernando Henrique ele conseguiu irritar.
Bem, tem algum comentário? Tem um comentário legal aqui que eu vi da Thelma. E eu queria fazer o comentário da Thelma lá, mano, parabenizando o Glaucio e os professores que estão aqui. Eu não sei os professores que estão aqui exatamente o que ela quis dizer, mas enfim. Ela disse que leu uma pesquisa americana que diz que um único professor bom pode mudar a direção da vida de um estudante. Olha, eu não sei se é a direção da vida, mas pode mudar o rumo do curso. Eu digo isso porque aconteceu comigo. Eu cheguei num momento na faculdade que eu estava tocando terror e aí eu me toquei que o professor era bom e o problema era eu, na sala de aula. E o dia que eu resolvi aprender de verdade, que eu resolvi estudar, prestar atenção na aula, o professor simplesmente, tipo, falou, beleza, ele não me puniu, ele não me sacaneou, ele não me zoou. E aí ele começou a ver que eu tava de verdade interessado, e ele incentivou esse meu interesse e eu mudei completamente na sala e o meu curso foi outro. Então, não sei se na vida, mas com certeza no curso eu sou prova viva de que sim. Pode mudar sim. Eu gostaria de fazer um outro comentário aqui bastante pertinente também, do I Can Hear the Creslow. O horário de verão faz parte da agenda comunista, que consiste em tentar voltar no tempo para fazer o Sol retroceder no seu giro sobre a Terra, para congelar as pessoas e implantar chips de controle nelas. Pode crer, isso é verdade. Eu acho um tremendo absurdo essas coisas que os caras falam, porque a Terra começa que o Sol nem gira em torno dela. O Olavo Carvalho já explicou isso. Cadê meu chip? Aliás, professor Olavo, né? Professor da quarta série. Professor Mário. Dose, né? Acho que é. Eu falei já, quando ele tá com problema da pública, faz assim, termina o curso, vai dar aula. A gente tinha que mudar esse negócio aí. Mudar pra dia de mandar o Olavo tomar no cu. Depois desse comentário totalmente discreto do Box, educado, sim, simplista, até muito cordial do Box, vamos aqui começar com os encerramentos. O papo tá muito bacana, os comentários no YouTube são muito engraçados, mas já é uma hora da manhã, né, gente? Pulamos 2 horas, é verdade. Warp Zone, pulamos. Vamos começar aqui com os nossos encerramentos. E vamos lá, Boggs. Você começou, você encerra também primeiro. Bom, Maestro Boggs, da variável com sono. Cara, eu acho. Quer ter o plano de corte de não sei o quê. Eu acho é pouco. A gente tem que cortar muito. A gente tem que cortar pra caralho. A gente tá com a dívida fudida. A gente tá com juros lá em cima. Puta que pariu. Meu irmão, a gente tá muito fudido, a gente tem que cortar. Agora eu gostaria de perguntar para vocês, lembram quanto é que era o cachê do gabinete do Cunha quando ele era presidente afastado da Câmara? Vocês lembram quanto é que era o cachê lá do gabinete dele? Com a maior naturalidade do mundo, sem nenhuma programação, eu vou dizer, não sei, Bob. Quanto que é? R$500 mil por mês. Aí me diz uma coisa, uma porra de um país gastar R$500 mil por mês com a porra de um gabinete, de uma porra de um parlamentar. Esse país precisa cortar a educação? Fim. Era isso que eu queria dizer. Bem, vamos lá. Depois o Boggs deixou a pergunta no ar aí, depois vocês respondam aqui. JC? Bom, eu gostei bastante do Hangout aí. Queria agradecer a presença do Glaucio, que volte mais vezes aí, que foi bem legal. Queria aproveitar para fazer um spam rapidinho aqui lá da série que eu estou fazendo parte. Avisar o pessoal que eu falo sobre essa série não simplesmente pelo fato de eu fazer parte lá da série, mas porque eu acho um tema bastante pertinente aqui com os temas que a gente aborda, porque é uma série que fala sobre
a hipocrisia dentro da religião, esse tipo de coisa. Então, eu acho que é bastante pertinente, tá? Convidar todo mundo aí a assistir o Perfil Oculto no canal Sinarte Produções. Dá uma pesquisada aí no YouTube. Eu vou deixar o link aqui também embaixo nos comentários do Hangout. Quem puder assistir lá. Já está no 3º episódio. Essa semana foi upado lá no canal. Terça-feira agora deve subir o 4º episódio. Eu devo aparecer atuando na série também. Não vou dar muito spoiler não para quem está assistindo, mas eu devo aparecer já tá no 4º episódio. Isso, rapaz. Virei ator. Espero que todo mundo goste, comente lá. Sinta-se à vontade lá no canal Sinarte Produções, assistindo a minissérie Perfil Oculto. Beleza? Um abraço aí, até semana que vem. Beleza. Glaucio, vamos fazer o seguinte. Você pode fazer os seus encerramentos, suas considerações finais. Se quiser fazer o spam de alguma coisa, se quiser divulgar algum canal seu, algum trabalho que você faz, cara, fica à vontade, agora é a hora. Não fala primeiramente fora Temer, não, senão vão te banir da Globo. Vão cortar a participação no Porta dos Fundos, vão tirar. Então, primeiramente nada, primeiramente fora toda. Como o pessoal está perguntando, o Mauro perguntou por cima o que é a ideia do anarquismo. A gente tem uma, digamos assim, para usar o ambiente, né, qual o convidado, queria primeiro agradecer. A gente tem com relação a toda a política estrutural aí do Estado, né? Entre outras coisas. Eu queria agradecer o espaço para a gente estar discutindo. Eu queria realmente ter trazido uma pessoa um pouco mais engajada em defender mesmo a PEC, até para eu aprender mais detalhes, né? Porque o que eu vejo, assim, eu estou comparando com uma experiência pessoal, com uma análise do texto que eu estou tendo muito minha, e eu gostaria mesmo que alguém tivesse uma visão que acha que o caminho essa PEC, é cortar por esse caminho. É o que eu vejo muito pelo que o Boggs falou, é bem por essa linha. Lá em cima não tem cortes, né? E a visão nossa do movimento anarquista mesmo é de que a população, em algum momento da história, pode o que está aí, né? A gente acha que os grandes governos, os grandes sacerdotes e as corporações não estão no bem de todo mundo, e a gente tem que se preservar e sobreviver. E para isso, isso vai demorar bastante tempo. Mas hoje é como eu encaro, eu não tenho nenhuma fé nesses grupos que estão aí nos comandando, né? E eu acho que é isso no inicial, que é o anarquismo de uma forma muito geral. E para quem tiver mais dúvidas, meu canal, hoje eu falo um pouco mais sobre anarquismo. Eu faço, no meu canal tem uma série de coisas ali, tem vídeos de comédia, tem coisas bem antigas, é desde 2007 que ele tá lá parado, indo e voltando. E eu fiz já participação em alguns outros canais, o canal do Pastor Arnaldo algumas vezes também, né, que é um amigo meu de muitos anos, né, apesar de ter uma lógica hoje muito diferente da minha, né, a gente se conheceu justamente por questão do ceticismo com relação à religião evangélica, né, e é isso. Quem quiser mais entrar em contatos ali, meu nome é Glaucio Gonzalez, né, tem o meu canal com o mesmo nome, mesmo, e até as próximas oportunidades que a gente tiver para falar de outros assuntos que for convidado, estarei à disposição. Valeu mesmo. Só recomendando que os vídeos do Glaucio sobre anarquismo são muito bons, sim. Eu acho que, né, eu falei em algum momento que eu sou liberal na economia, mas do ponto de vista ético e moral, o anarquismo gera cidadãos melhores do que muitas cartilhas ideológicas que tem por aí. Recomendo muito todos a lerem Bakunin. Pô, legal. Eu confesso que eu não conhecia o teu canal, mas saúde, João. Confesso que eu não conhecia o teu canal, mas eu vou dar uma olhada assim. Obrigado. Então é isso aí. Eu também concordo com o que o Glaucio falou. Seria interessante a gente ter alguém aqui, alguém que apoiasse a PEC, que tivesse um ponto de vista positivo, mas de verdade, que pudesse explanar seus argumentos aí, para que a gente pudesse ver o outro lado. Rafa, sem querer te cortar, já te cortando,
Tem até um Oscar Carvalho aqui que comentou agora que concorda 100% com a PEC e tal. Até visando esse lado do comentário dele e até de outros, porque o chat passa muito rápido e muitos comentários às vezes é complicado a gente voltar e procurar, fica meio difícil. Então eu queria pedir o pessoal aí, se possível, quem teve algum comentário que é pertinente e tal, e quiser deixar aqui no vídeo, depois que acabar o Hangout, eu peço que entre e coloque novamente o comentário aqui embaixo do vídeo, para que fique depois, que a gente possa responder, que o Glaucio possa responder, e quem sabe até, de repente, o Oscar mandar uma mensagem box aí para a gente trazer, fazer um debate, alguma coisa. Mas pedindo assim pro pessoal que comente aqui no vídeo depois que ele terminar, porque o chat vai embora e a gente perde essas informações todas. Isso é verdade. A gente até pede para o convidado, eu ia pedir para o Glaucio responder, porque tem gente que vai assistir nosso Hangout depois, tipo segunda, terça, quarta-feira, mas não sei se vai rolar, porque eu não sei se vai ter pergunta dos caras. Então, dá uma olhada no vídeo durante essa semana. Sim. E, de repente, se tiver comentários, a gente pede para a pessoa sempre responder. Oscar, se de fato você defende e tem argumentos para isso, procura a gente na página da Arca, no Facebook, o Arcateus, e bate um papo com a gente que a gente tenta ver se dá para fazer um Hangout sim, tá? Eu até achei interessante aqui a questão de vai ensinar as pessoas que os recursos não são ilimitados. Tudo bem, até legal, bacana, é um ponto de vista, de fato, os recursos não são ilimitados, mas porra, só vai ferrar o pobre, é mais ou menos isso, mas tudo bem. Não é esse o intuito agora, vamos deixar para debater isso num outro Hangout, que a gente tenha a defesa para poder aqui se manifestar. E aí o Glaucio já está convidado para participar. Talvez a gente faça só um Hangout só para entrevista com a pessoa que for defender, e depois a gente faz um debate, um confronto, tá? Totalmente de paz, só para a gente crescer aí nesse aspecto. Como o João falou, espero que as pessoas tenham como o Box falou também, espero que as pessoas tenham absorvido aí bastante do que a gente falou hoje. Tá? Nós não defendemos A, B ou C, a nossa ideia é de que o governo que estiver lá, quem estiver no comando, que faça um bom trabalho, seja ele de direita, esquerda, de cima, de baixo, do centro, da puta que pariu que for, entendeu? Quem tá lá, eu quero que comande bem o meu país, o meu estado, porque eu vou me beneficiar com isso, e todo mundo que estiver próximo a mim. E da Arca não tem essa questão de defender um lado ou outro, a gente quer expor as informações, e aí as pessoas formem as suas opiniões como elas acharem melhor, mas pelo menos a gente tenta passar o mínimo de base para que a pessoa possa ter uma estrutura para poder argumentar e sustentar a sua posição, seja ela qual for. Vocês não são obrigados a concordar comigo ou com nós. Mais uma vez agradecer, para mim o Hangout hoje foi sensacional, eu fiquei muito, muito feliz aí, porque eu fiquei sabendo muito mais sobre um assunto que eu não... Você superou minhas expectativas muito, assim. Oi? Box? Superou minhas expectativas muito. Superou bastante, né? E é isso aí, pessoal. Obrigado pela paciência, obrigado pela audiência. Obrigado por ter acompanhado, obrigado pelos comentários aí. Sábado a gente tem mais Hangout e até o perfil oculto, tá bem legal. E a Comasp eu vou divulgar na página, fiquem atentos aí. Vamos tentar pro final do mês, começo do próximo mês. Falou.